Olá, pessoal, tudo bem? Vamos, então, começar essa próxima mesa. Bom dia, boa tarde, né, a todos. Meu nome é Frederico Chagas, acho que eu já estava agora na mesa de abertura. Sou secretário-geral do evento e também diretor do Integre e bacharel em Relações Internacionais pela UFRJ. Então, essa mesa a gente vai falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro que queremos, novos caminhos e novas oportunidades internacionais. Então, a gente vê, né, as cidades e estados brasileiros adotando mais ações e tendo cada vez mais protagonismo e visibilidade internacional. E o Rio de Janeiro ele tem um histórico de atuação internacional, inclusive sediando diversos eventos internacionais, né, nos últimos anos, a Rio 92, os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Rio+20, a Copa do Mundo, Olimpíadas e Paralimpíadas, o Congresso das Câmaras Internacionais de Comércio, e também agora com o título de Capital Mundial da Arquitetura em 2020, mesmo com a pandemia. E com a crise sanitária, a aceleração da paradiplomacia nas cidades do Rio de Janeiro, bem como no Estado, é um fato, né? E por isso, nessa mesa, a gente vai abordar essa relação desses governos locais com o exterior, explicitar as parcerias internacionais que ambos têm realizado e qual o impacto das alianças internacionais no combate à Covid-19 e se essas parcerias são ou podem ser entendidas para outras áreas, como quais, e o que tem no futuro para o Rio de Janeiro, para Niterói e para o estado do Rio de Janeiro como um todo, né? Essas são as principais questões que a gente vai abordar agora durante essa mesa e que a gente pretende responder. Então, para isso, a gente tem 3 excelentes palestrantes aqui conosco. A primeira delas é a Mayra Segura, ela é assessora-chefe de Relações Internacionais da Superintendência de Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Bolonha e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Cândido Mendes. É membro também do Conselho Empresarial de Políticas e Comércio Exterior da Associação Comercial do Rio de Janeiro e trabalhou na Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio e Indústria e na Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Estagiária junto à Câmara dos Deputados no Parlamento Italiano e no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil. Ela foi membro também do Conselho Executivo e da coordenadora coordenadora de GT do Grupo de Análise e Prevenção de Conflitos Internacionais. Então é isso. E, bem, também vamos ter também a Gabriele Guimarães. Ela tem graduação e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. É gerente de Planejamento e Cooperação Multilateral da Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, e onde também faz parte do programa Líderes Cariocas. E anteriormente ela trabalhou em gestão, gerenciamento de projetos e pesquisa em organizações do terceiro setor e em consultoria. Ela é professora em cursos de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais há 19 anos e tem atuado em diversas instituições de ensino superior do país, e palestrante também nas áreas de paradiplomacia e políticas de saúde. E, por último, a Ellen Benedetti, que é secretária de Planejamento e Orçamento e Modernização da Gestão da Prefeitura de Niterói, mestre em Políticas Públicas pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. É servidora pública, foi servidora pública federal com ampla experiência, né, em negociações internacionais bilaterais e multilaterais e nas áreas de planejamento estratégico, monitoramento e gestão de projetos nos âmbitos federal, estadual e municipal. Ocupou o cargo de chefe adjunta da Assessoria Internacional do Ministério do Desenvolvimento Social, assessorando líderes para as reuniões multilaterais, especialmente no Mercosul, Unasul, ALAD e OEA. É coordenadora também de monitoramento e avaliação da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, entre 2012 e 2014, e na Prefeitura Municipal de Niterói, atuou como subcoordenadora de gestão estratégica
e coordenadora do Núcleo de Gestão Estratégica da Prefeitura, sendo responsável pelo monitoramento e aceleração do Plano Estratégico Niterói que Queremos e dos respectivos 34 projetos que compõem o plano. Então, a gente começa então com a Mayra. Primeiro, muito obrigado a todos por estarem aqui, e a gente começa primeiro ouvindo um pouquinho da Mayra. Bem, muito obrigada, Frederico. Eu quero dizer que, antes de mais nada, eu agradeço pelo convite de mais um ano participar do Eri Rio, um sucesso. No início do evento, né, bem na abertura, a Karina mencionou que não sabiam se iam fazer esse evento esse ano de maneira virtual, e que bom que seguiram adiante, porque, com certeza, a capilaridade, a quantidade de pessoas, de profissionais, de alunos e de interessados nas áreas de relações internacionais conseguem chegar, né, nessa maneira virtual. E nós, né, de relações internacionais, esse mundo de videoconferências começou agora para o mundo como um todo, né? Mas quem trabalha com relações internacionais, com essas grandes distâncias, já estão aí no nosso dia a dia, a todo momento. Então, Skype, essas plataformas de videoconferência já fazia parte, na verdade, da rotina, né, de um profissional de relações internacionais. Então, eu gostaria, né, de agradecer pelo convite, parabenizar pela iniciativa num mundo tão globalizado, né, como o que nós temos hoje, onde, por exemplo, questões de mudanças climáticas, né, não sabem o que são fronteiras, né, vírus também não sabem o que são fronteiras, se torna cada vez mais importante e mais relevante as relações internacionais, os entes, né, conversando, criando, sim, parcerias, cooperação internacional, para a gente alcançar juntos, né, objetivos que são comuns e que vão apoiar nos resultados que vão ser trazidos, né, para todas as áreas, para todos os governos, para todos os territórios, né, do planeta. Então, Frederico, pode passar, por favor, o slide. Eu gostaria de falar, foi muito interessante essa mesa, porque ela pensa, né, no futuro. Então, até vou trazer um pouquinho mais para frente, o tempo é curto, então vai ser muito rapidamente, mas quando a gente fala, né, de relações internacionais e quando a gente pensa no Rio de Janeiro, o que acontece no nosso estado é notícia no Brasil inteiro e notícia também no mundo. Então, o tema, né, desse ano, Desafiando Atores, o futuro das relações internacionais, né? O que vai acontecer com esse mundo cada vez mais globalizado, com todas essas incertezas, né, que estão surgindo, e como que nós, profissionais dessa área, vamos conseguir colaborar para poder fazer com que essas cooperações e com que a gente consiga, né, alcançar o desenvolvimento dos nossos estados. O Rio de Janeiro, como eu estava falando, né, ele você pensa no Rio de Janeiro quando você fala de Brasil, e ainda mais depois dos grandes eventos, né, que ele sediou. Então, eu queria pedir para você passar de novo, Frederico, por favor. Nós temos aí, né, um timeline desde a Rio +20 em 2012, passando pela JMJ, Rio 2016, a Copa do Mundo. Pode dar mais um enterzinho, por favor, Frederico? E aí o World Chambers Congress. O Rio de Janeiro, por si só, ele já é muito conhecido internacionalmente pelo turismo, mas um desafio, né, que nós já trabalhamos nele há alguns anos e que é um grande desafio para o Estado também, daqui para frente, é mostrar o Rio de Janeiro como um ator, né, para além do turismo, um bom parceiro de negócios, um bom parceiro de cooperação técnica, cooperação técnico-financeiro, comercial. Então, quando a gente trouxe, né, essa Câmara de Comércio, esse Congresso de Câmaras de Comércio Mundial, e assim como a gente cedia também anualmente, bienalmente, algumas feiras internacionais de alguns setores da economia, são para mostrar que nós somos, sim, turismo, mas nós, Estado, somos muito mais que isso. Então, eu já posso colocar aqui um primeiro item que
é um desafio para a gente, que a gente está trabalhando muito arduamente para mostrar que o Rio de Janeiro é muito mais do que já é conhecido internacionalmente. A gente tem que usar essa bandeira, né, da marca internacional que nós já temos, para apresentar também essas novas frentes para apoiar, né, no desenvolvimento econômico, porque quando a gente fala de um governo, o que um governo precisa oferecer? Qual que é o objetivo final, né, de todos nós? É oferecer para a população os melhores tipos de serviços públicos, né, que ela pode ter. Então, quando a gente fala, né, de uma cooperação internacional, é para apoiar, sim, políticas públicas e trazer boas práticas que vão apoiar, né, na saúde, na segurança, na educação, também na economia. Então, eu vou pedir para passar para o próximo slide também, Frederico. E aqui eu quis trazer um panorama, né, que uma cooperação internacional, né, ela pode ser uma cooperação técnica, ela pode ser uma cooperação econômica, ela pode ser um misto dos dois. Então, eu quis só botar aqui uns highlights para mostrar para vocês, né, alguns países com quem nós temos cooperação nesse momento, algumas de longas data, outras que surgiram recentemente, outras que a gente já teve cooperação, finalizou e agora estamos fazendo novas cooperações, e sempre visando nessas áreas, como eu disse, a saúde, educação, segurança, e muito a economia também, né? Diversos setores econômicos são apoiados nessas cooperações internacionais que nós fazemos, como a própria economia criativa, né, o setor de games, audiovisual, que são muito fortes no Estado, o próprio setor farmacêutico, outros setores também que são muito relevantes aqui para o nosso desenvolvimento econômico. E também eu trouxe algumas instituições, né, que são as nossas parceiras, temos outras, mas eu, enfim, trouxe as que estão mais, que a gente tem mais cooperação hoje em dia, e também nos diversos setores, né? Pode passar. Além dessa parte de cooperação técnica, só uma coisinha que eu tinha esquecido de falar, porque nós, relações internacionais, nós somos generalistas, né? Então, nós temos que conseguir tratar de diversos setores, né? Às vezes não sempre, ao mesmo tempo, né? Então, você vai estar falando em algum momento de infraestrutura, no segundo seguinte você vai estar falando de comércio exterior, na reunião seguinte você vai estar falando de eficiência da máquina pública, e aí depois você vai estar falando de melhores práticas internacionais para cultura, e, enfim, a gente conseguia ter essa capacidade, né, analítica de olhar para dentro da nossa organização, estabelecer as nossas relações, se colocar, né, como um one-stop shop para poder as oportunidades virem até nós, para quem está dentro da estrutura do governo, e também para os nossos parceiros internacionais, né, que precisam ter a nossa pessoa, né, a nossa estrutura lá de relações internacionais como uma porta de entrada, né, no governo. Então, a gente ser esse meio de campo, e até mesmo quando nós vamos falar com quem está lá fora, com o nosso parceiro internacional, e aí eu digo tanto as representações, né, empresariais, as representações consulares, câmaras de comércio, escritórios de advocacia, consultorias, enfim, todos que vêm aqui cooperar, né, conosco, quanto também os entes que estão dentro do governo, e não só eles, mas quem está dentro da nossa região, né, como o Sistema S, enfim, Firjan, Sebrae, os sindicatos e outros institutos de pesquisa, enfim, a gente precisa ter uma visão bem macro de quais que são os projetos, estarmos bem atualizados, o que está acontecendo nesse momento, quais são os projetos que a gente pode ir lá fora captar recurso, né, e às vezes até mostrar para o gestor, né, que está aqui dentro da máquina pública, que às vezes ele não vê um ponto de internacional para um projeto, mas ele tem sim grande aderência internacional. Então, a gente fazer essa ponte e criar também, né, esses negócios, criar essa cooperação técnica, entender quais são as boas práticas que a gente precisa trazer, é fundamental.
E isso depende, né, de um trabalho muito forte também de levantamento, de inteligência. E eu trouxe aqui alguns produtos, né? Esses são produtos que são divulgados, são para o público, mas internamente também nós fazemos muitos relatórios, muitas notas técnicas, muitos levantamentos, análises, enfim, para apoiar, né, na tomada de decisões dos órgãos e para entender quais que são os nossos gargalos, onde a gente precisa ter mais competitividade, qual tipo de política pública a gente precisa adotar, onde que a gente pode encontrar essa política pública, propor, né, novas parcerias, acordos de cooperação, enfim. E aí, como vocês podem ver ali, o guia do exportador, pode passar para o próximo, Frederico, por favor? Eu gostaria de convidá-los, porque agora, no dia 3 de setembro, essa semana, nós vamos fazer o lançamento desse guia do exportador fluminense. A gente tem muito forte dentro do Estado essa questão de trazer muito o setor privado para dialogar com o governo e para dialogar com a academia. Então, nós temos uma unidade de inteligência comercial que é em parceria com o Centro Universitário La Salle. Nós fazemos uma série de estudos, estamos fechando uma outra parceria também com uma outra instituição voltada para outra frente que nós trabalhamos aqui na Superintendência de Relações Internacionais, mas nessa semana nós vamos ter a publicação, o lançamento desse estudo junto com a academia, o que é uma felicidade muito grande para a gente, e a gente vê como que a academia, junto com o governo, conseguem criar, né, um material que vai apoiar diretamente o empresário fluminense, porque esse guia é um manual para apoiar, né, o empresário, o micro, pequeno empreendedor a exportarem. Então, é muito importante essa nossa parceria, essa cooperação. A gente vai estar sempre aberto, né, para esse diálogo. Pode passar, por favor, Frederico. E, além disso, na área de comércio exterior, como eu disse, a gente trabalha em diversas frentes ao mesmo tempo. Nós vamos fazer também, em novembro, durante o ENAEX, o Encontro Nacional de Comércio Exterior, é o maior encontro brasileiro de comércio exterior. Ele vai acontecer em novembro. Nós estamos trabalhando desde o início do ano num planejamento estratégico, junto com 21 instituições que trabalham o comércio exterior no estado do Rio de Janeiro. Então, tem instituições não só do Estado, por exemplo, o Ministério da Economia é o nosso parceiro, o BNDES, o Banco do Brasil, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, o INPI, enfim, são 21 instituições que são nossas parceiras e que a gente fez um plano de trabalho para apoiar. Isso é uma política pública do Estado que visa, a nossa visão é até 2030. Então, nós temos planejamento, plano de ação de ano a ano, com indicadores de desempenho para apoiar o comércio exterior do estado do Rio de Janeiro. A gente entende, a gente sabe que o Rio de Janeiro é o segundo principal estado exportador do Brasil, mas a gente tem uma balança, né, comercial, ela foi superavitária nesse ano, mas ela é muito concentrada no setor de petróleo e gás. Então, uma das nossas metas é diversificar essa pauta exportadora e apoiar cada vez mais micro e pequenas empresas, médias empresas também. Claro, a gente nunca vai excluir as grandes, mas a gente entende que as grandes empresas já têm a sua estrutura, né, já têm a sua área de comércio exterior, enfim. Então, são principalmente as pequenas que precisam do apoio do Estado. E a gente sabe que quando a gente amplia a produção, a gente capacita o pequeno empresário, ele vai contratar mais, isso vai gerar emprego, vai aumentar a renda da população, vai trazer desenvolvimento para aquela região. Então, a gente vê esse lado do comércio exterior como muito forte e a gente está trazendo bastante essa frente, né? Não, em nenhum momento a gente exclui as outras, mas essa frente ela está com bastante importância, está tendo muito apoio dentro do Estado nesse momento.
Então, bem, o meu tempo é curto, eu acho que eu já cheguei ao limite. Pode passar, por favor, Frederico. É isso, é uma pincelada, assim, muito rápido, mas só para dizer também que eu vou estar sempre à disposição, espero que eu tenha contribuído e mostrado que a perspectiva, né, de hoje para o futuro, sim, é positiva. Nós somos um corpo dentro da Secretaria extremamente técnico de relações internacionais, então as políticas elas estão sendo feitas, o trabalho está sendo feito, existe essa continuidade e nós vamos continuar trabalhando para o fim, né, que é apoiar sempre a população fluminense, apoiar sempre a nossa economia, apoiar sempre as nossas políticas públicas e trazer sempre boas práticas internacionais para apoiar esse intercâmbio dos gestores e dos entes públicos para a gente conseguir apoiar cada vez mais a nossa população. É isso, muito obrigada. Obrigado, Mayra. E aí depois a gente volta então para fazer as perguntas. Então, sem mais delongas, vou passar para a Gabriele. A palavra é sua, pode ficar à vontade. Boa tarde, obrigada, Frederico, obrigada pelo convite para participar do ERI Rio. É um grande prazer e uma grande honra estar falando para esse grande público, né? E num evento tão interessante quanto está esse. As mesas anteriores foram muito, muito interessantes, assuntos importantes, né, para esse período que a gente está vivendo tão difícil. E, enfim, queria parabenizar pela iniciativa. Esse ambiente virtual realmente, em época de pandemia, é o que a gente pode fazer, mas mesmo desconsiderando a pandemia, quer dizer, como que a gente às vezes ia conseguir colocar 400 pessoas ao mesmo tempo em um auditório, né? Não é qualquer auditório que comporta esse número de pessoas. Então, nesse ambiente virtual, a gente tem essa possibilidade de ter um número maior de pessoas, né, ouvindo as nossas palestras e, enfim, isso a cada mesa, né? Então, no evento como um todo, parece que tem 1.300 ou mais inscritos, né? Então, é uma abrangência bem grande aí do evento. Então, muito interessante, parabéns aos organizadores, e a todo mundo, né, que está disponibilizando do seu sábado e domingo, né, com esse lindo dia que está fazendo aqui no Rio, para alimentar, né, a parte intelectual e alimentar o nosso futuro. Então, parabéns a todos que estão dedicando esse tempo a um evento que, né, nos prepara mais para o futuro. Bom, eu queria primeiro falar, né, a importância da gente estar conversando, estar discutindo essa atuação internacional das cidades e estados, né? Normalmente a área internacional às vezes é vista como aquela cereja do bolo, né? Que ela só é percebida como uma coisa supérfluo, assim, né? Um charme que a cidade ou o estado tem quando quer fazer alguma coisa diferente, né? E até as áreas técnicas das cidades e estados às vezes não percebem o quanto a atuação internacional pode somar, né, às políticas públicas. Então, o primeiro trabalho que a gente tem, acho que Maíra e Ellen também, né, vão concordar nesse sentido, é sensibilizar as áreas técnicas para a importância que a área internacional pode trazer, né, para as políticas públicas. E aí, isso a gente conseguiu de uma forma bem interessante no início dessa gestão, quando teve a formulação do plano estratégico da cidade, que as relações internacionais entraram dentro do plano estratégico. Isso é interessante, primeiro, porque o plano estratégico ele é feito de forma multissetorial, né? Quer dizer, as mais diversas áreas da prefeitura, as secretarias, os órgãos participam do processo de formulação. Então, ali você tem uma oportunidade de discutir com as áreas técnicas como você pode inserir essas ações internacionais dentro de cada área. Então, para a comunicação, a gente fez diversas palestras internas também, para sensibilizar as pessoas para essa atividade. Então, esse planejamento conjunto já é bem interessante, porque já mostra para as pessoas onde pode ter essa possibilidade, ou de um intercâmbio técnico, ou de um conhecimento que você pode trazer de outra cidade do mundo, ou captar alguma tecnologia ou um recurso que seja importante para o desenvolvimento de um projeto. Então, você começa, né, a abrir, né, a mente, abrir a possibilidade dessa interlocução internacional em áreas que antes nem viam, né, essa possibilidade.
Então, foi criada uma iniciativa, né, dentro do plano estratégico chamado Rio Vocação Global, e dentro dessa iniciativa, a área de relações internacionais, com todas as suas atividades, entrava. Uma outra iniciativa que a gente teve também no início da gestão foi a inserção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro desse mesmo plano estratégico. Então, hoje, toda a atividade da Prefeitura do Rio de Janeiro, ela é costurada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isso foi um processo também de aprendizado e de sensibilização, primeiro para explicar o que era a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, o que eram esses objetivos, o que eles ofereciam em termos de ferramenta de planejamento de políticas e de avaliação de políticas públicas depois. E aí todas as ações, desde educação, saúde, segurança, meio ambiente, todas as ações foram permeadas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e os indicadores dos ODS servem hoje para a gente avaliar o resultado dessas políticas públicas. Então, quer dizer, vai do início até o final, né? Os ODS permeando todo o processo de planejamento e avaliação, e até a avaliação das políticas. Então, esse foi um outro ganho, né, de trazer essa agenda internacional que estava longe, né, do servidor público para o seu dia a dia, né, em termos de entender o que isso significa e o que esse instrumento pode servir dentro da execução da gestão pública. Bom, o Rio de Janeiro, né, ele, como a Mayra até falou, ele é conhecido mundialmente, né, você não precisa explicar o que é o Rio de Janeiro, ele é a vitrine, né, do nosso país. Todo mundo, quando pensa em Brasil, já pensa logo em Rio de Janeiro, mas a gente, né, é mais lembrado, né, pela paisagem, né, e pelo carnaval, né, são as duas grandes marcas, né, da cidade internacionalmente. Claro que, né, o Rio de Janeiro se orgulha de ter a sua paisagem urbana como patrimônio mundial, de ter os eventos, né, de entretenimento, como Carnaval, Réveillon, Rock in Rio, entre outros tantos eventos de entretenimento, mas além, né, dessas áreas, né, além das praias e dos eventos, a gente tem toda uma diversidade de outros setores que também, né, contribuem para o desenvolvimento da cidade, e que a gente precisa trabalhar para fortalecer a imagem da cidade, não só como uma cidade de belas paisagens e de carnaval, mas como uma cidade, né, de oportunidades, uma cidade sustentável, uma cidade criativa. Então, em muita medida, a Coordenadoria de Relações Internacionais da Prefeitura do Rio trabalha nesse sentido de mostrar ao mundo, né, essas outras vertentes que o Rio de Janeiro tem, além das que são mais conhecidas. Então, a economia criativa, por exemplo, a gente tem um setor de design, de moda, de audiovisual, de games, que é muito desenvolvido, já conhecido internacionalmente nas áreas específicas, né, nos setores específicos, mas ainda não é tão conhecido em outros setores, né, só por esses nichos específicos de conhecimento. Então, ampliar, né, o conhecimento dessas outras áreas onde a gente tem competitividade, onde a gente tem toda um potencial para desenvolver internacionalmente, de exportação de serviços, de exportação de conhecimento, de intercâmbio também com outros países e outras cidades. O setor de entretenimento, né, a gente tem, né, desenvolvido tanto o entretenimento, né, de lazer, como os eventos também oficiais, né, institucionais e eventos de negócios. Então, a Mária também, né, fez esse histórico dos grandes eventos que a gente já sediou, e também tem grandes congressos e grandes de associações, né, de setoriais e de câmaras de comércio e de setores produtivos que são feitos aqui no Rio de Janeiro por essa estrutura que a gente desenvolveu ao longo do tempo de receber esses grandes eventos. E o turismo, claro, né, é um turismo que não é um turismo só de praia, né? Você tem um setor cultural aqui no Rio de Janeiro, atrativos culturais, museus, igrejas, centros culturais, e isso também precisa ser mais divulgado internacionalmente para que passe também desse entendimento mais comum, né, só da praia. Então, a gente trabalha, né, nesse sentido de divulgar, né, essas áreas que são menos conhecidas, e então para que o mundo tenha esse conhecimento. Bom, a atuação internacional da Prefeitura do Rio de Janeiro atua, então, nesse
sentido que eu falei de projeção da imagem da cidade, né, como uma imagem sustentável, uma cidade sustentável, criativa e de oportunidades, né, para atrair esse investimento para outros setores. O fortalecimento das áreas técnicas da prefeitura por meio de cooperação internacional ou cooperação bilateral com outras cidades do mundo, ou cooperação multilateral com organizações que a gente chama de redes internacionais de cidades, que são como se fossem as organizações internacionais de cidades, né, que reúnem as cidades em torno de temas específicos e aí promovem a cooperação técnica, promovem projetos de intercâmbio de conhecimento e de intercâmbio de boas práticas entre as cidades. Então, a gente interage também muito nessas redes, né, internacionais, que a gente tem o C40, o ICLEI, a CGLU, a UCCI. Eu vou falar um pouquinho de alguma delas quando eu falar dos projetos específicos, mas não vai dar para me alongar muito. A UCLA, enfim, diversas redes de cidades que a gente atua em conjunto. Bom, além disso, a atração, né, de novas tecnologias, a gente procura no mundo o que pode, né, existir de tecnologias mais avançadas que a gente pode trazer para a cidade, né, trazer esse conhecimento, trazer equipamentos novos, trazer novos investimentos e recursos, né, que a gente não tem aqui, atrair, então, isso de outras cidades, às vezes financiado pelas próprias agências de desenvolvimento dos países, ou pelas próprias cidades, ou às vezes por organizações internacionais. E uma outra área mais específica da paradiplomacia, que é a influência em negociações internacionais. A gente teve, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma atuação bastante grande na negociação da nova agenda urbana, que foi feita no Habitat 3, que aconteceu em 2016, essa reunião da ONU. Então, foi a primeira vez que a ONU chamou diretamente as cidades para conversar com as cidades e trazer, né, o que era importante, né, quais eram as alegações, quais eram os pontos, né, que deveriam ser incluídos dentro da nova agenda urbana. Então, teve uma reunião específica de cidades, onde a gente pôde apresentar documentos de posição, e o Rio de Janeiro levou bastante a questão do incremento dos assentamentos informais, né, que a gente chama de favelas aqui, né, mas internacionalmente a gente chama de assentamentos informais, e o que a gente chamou lá de slum upgrading, que é você, e a gente chama aqui de urbanização de favelas, né, quer dizer, você melhorar as condições de habitação, de lazer, de estrutura, de serviços para aquela comunidade, para que ela tenha, as pessoas que ali vivem tenham mais acesso aos serviços, né, e a usufruir da cidade de uma forma geral. Então, isso foi incluído na nova agenda urbana por solicitação do Rio de Janeiro, junto com outro grupo, né, de cidades que juntos levamos esse ponto. É um exemplo, né, onde a gente atuou em uma negociação internacional. Bom, com relação a essa atração, né, de tecnologias de outras partes do mundo, então a gente pode citar a China, né, com as tecnologias de cidades inteligentes, de monitoramento de ruas, de câmeras de reconhecimento facial. A gente foi, por exemplo, né, fez visitas técnicas à China e atraiu essa tecnologia, por exemplo, na parceria público-privada de troca da iluminação da cidade por iluminação LED, né? A gente vai trocar 450 pontos de iluminação da cidade por lâmpadas LED, e aí junto com isso, em 1000 desses pontos tem câmeras inteligentes, né? Tem um sistema de sensores e câmera inteligente para fazer essa segurança da cidade. Então isso veio, né, de uma visita, de uma missão que foi feita à China, né, para conhecer essas tecnologias. Um outro exemplo, a Alemanha é uma referência em tratamento de resíduos, então a gente tem, por exemplo, uma cooperação com Colônia nessa área, com a cidade de Colônia, onde a gente traz tecnologias, equipamentos e conhecimento para equipar a Conlurb, e essa cooperação já está em curso há alguns anos, e para a gente é muito, muito bem-vinda essa tecnologia, esse apoio, né, que a Colônia dá. A Rússia, por exemplo, também em requalificação urbana, a gente tem um grande projeto russo aqui na Presidente Vargas, que ainda não começou a ser executado, mas já está em prospecção, de um grupo de investidores, né, da Rússia. A França, por exemplo, que Paris é uma cidade que a gente já tem uma cooperação de muitos anos na área de planejamento urbano e planejamento da cidade centrada nas pessoas, né, dando mais acessibilidade, walkability, né, que a gente chama, que é a possibilidade de você caminhar, né, na cidade. Então, uma cidade que privilegia
o tráfego de pedestres e não de carros. Então, também eles nos ajudaram no suporte, no planejamento de requalificação de praças para dar uma maior ênfase a caminhada, né, o fluxo de pessoas, né, ao longo dessas praças e não de veículos, né, no entorno da praça. Bom, algumas frentes de trabalho que a gente tem feito hoje, então, primeiro, acordos de cooperação na área de turismo, alguns deles bilaterais, e principalmente a gente está fazendo negociações de acordos aqui na América do Sul, de mais de uma cidade para estabelecer rotas conjuntas de turismo. Então, por exemplo, você vai, um europeu ou um asiático vai fazer uma viagem para a América Latina. Então, em vez de fazer uma cidade só, combina 3, né, cidades, e aí a gente oferece esse pacote fechado, né, para o turista, né, para conhecer mais de uma cidade ao mesmo tempo, né? O turista chinês, por exemplo, russo, ele gosta de sair, né, da sua casa já com o pacote fechado, já com todas as atrações fechadas. Então, a gente já oferece esse pacote conjunto para ele conhecer mais de uma cidade na América Latina. Então, esses acordos a gente está fazendo para planejar, né, para as cidades não concorrerem, pelo contrário, para elas trabalharem juntas para atrair o turismo para a região como um todo. Uma outra iniciativa que a gente está fazendo é o BRICS 5x5, que são a cooperação em diversas áreas científica, tecnológica, desenvolvimento sustentável, na área de Smart Cities, entre 5 cidades de cada um dos países do BRICS, né, pegando as maiores cidades, né, em termos econômicos, em termos de população também, e fazer essa cooperação, né, que a gente está chamando de 5%, que é 5 cidades em cada um dos 5 países. Uma outra área que a gente tem atuado é na atração de potenciais investidores para resorts com cassinos acoplados, né? A gente está num processo de aprovação da liberação do jogo, né? E aí, nesse sentido, a gente já tem potenciais investidores nos Estados Unidos, na China, na Rússia, que assim que o projeto de lei passar, tem 2 projetos tramitando, um na Câmara, outro no Senado, então assim que passar, a gente já tem investidores para virem ao Rio de Janeiro para estabelecer, né, desenvolver esses centros de turismo, e isso, claro, que vai potencializar bastante o turismo da cidade. Bom, além disso, o trabalho com o Rio Capital Mundial da Arquitetura, que era em 2020 e foi prorrogada, né, até 2021 por causa da pandemia. A gente, na verdade, né, com todas as mazelas da pandemia, na verdade, isso foi até uma coisa diferente que aconteceu, né, porque como o Congresso foi adiado, o Congresso Mundial de Arquitetos, que ia ser agora em junho de 2020, foi adiado para junho de 2021 por causa da pandemia, então o Rio continuou sendo a primeira capital mundial da arquitetura até a realização do Congresso, e tem diversos eventos que vão acontecer aí até o final do ano de 2021, alusivos à arquitetura, que são atrações também têm o potencial de atrair mais turistas para a cidade e de deixar também legados para a cidade, para os equipamentos culturais, né, que vão receber esses eventos. Bom, então toda essa tecnologia, né, que a gente tem recebido tem nos ajudado a contribuir para o desenvolvimento da cidade, né? Eu falei da PPP da LED, né? Parceria Público-Privada da LED, que traz essa tecnologia de cidade inteligente também. A gente tem todo um projeto de geração de energia solar, que tem o apoio da rede C40, que é a rede de grandes cidades que atua nas mudanças climáticas. Então, esse projeto, né, é de fazer uma fazenda solar que gere, né, energia, então alimente, assim, principalmente os equipamentos públicos, né, para que eles possam ter um gasto menor, né, com a energia, e aí o que sobrar vai ser jogado também na rede de fornecimento de energia para a população. Então, é um projeto bem interessante, né, de modernização aí, e também gerando economia para a cidade. Na área de mudanças climáticas, a gente tem o apoio de uma outra rede, o ICLEI, que nos fornece conhecimento técnico. Esse apoio também tem bastante tempo já que ele é executado, na elaboração dos nossos inventários de emissões de gases de efeito estufa, que a gente fazia esses inventários periodicamente, agora a gente está fazendo todo ano. Isso é muito importante para o planejamento também ambiental da cidade, para que a gente possa usar esses dados, né, dados qualificados, confiáveis, para planejar os nossos sensores, as nossas respostas, né, quando você tem, né, as mudanças climáticas atuando, né, tendo consequências
que as políticas públicas precisam atuar, né? Então, você usa dados para prevenir, né, esses incidentes, por exemplo, né, de alagamento, de deslizamentos que são causados por esses efeitos das mudanças climáticas. Bom, na área de segurança, a gente tem também o apoio da União de Cidades Capitais Ibero-Americanas, a UCCI. A gente desenvolveu um projeto na área de segurança cidadã, que era especificamente sobre eventos de risco nas escolas. Então, como responder rapidamente a esses eventos e como depois também fazer um processo de monitoramento para voltar, né, à situação de normalidade. Eficiência energética em prédios públicos, a gente fez um projeto piloto em alguns edifícios públicos da cidade do Rio de Janeiro, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, também foi bastante importante. E uma outra cooperação importante também é com a Coreia do Sul, no que se refere à redução de riscos de desastres. A gente já mandou diversos funcionários, né, servidores do Rio de Janeiro, para se qualificar lá, que é um dos centros de referência, junto com o Japão, né, em redução de risco de desastres, e a gente traz, então, essa qualificação, esse conhecimento técnico para a nossa cidade. Bom, por fim, meu tempo está quase acabando, eu queria falar um pouco da atuação da gente durante a pandemia, né, a área de relações internacionais teve uma atuação bem importante, né, a gente angariou doações do mundo inteiro de equipamentos de proteção individual, de equipamentos maiores, né, de equipamentos hospitalares mesmo, de medicamentos, por meio de uma grande campanha de doação que a gente fez ao Rio de Janeiro. Então, cidades de todo mundo, especialmente da China, doaram muito material para o Rio de Janeiro. A cooperação técnica também, a gente teve diversos webinários, né, eventos online de capacitação do pessoal da área da saúde, do pessoal da área de educação, com outras cidades, né, especialmente europeias, que tinham passado já pela pandemia, né, tinham começado a pandemia um pouco antes da gente, então a gente fez essa troca para planejar melhor a resposta, né, e a gente efetivamente teve aqui no Rio de Janeiro, né, os hospitais de campanha começaram a funcionar bem rapidamente, e a gente teve uma redução, né, de morte bastante grande. Agora a gente está num nível bem menor do que estava em junho, por exemplo. Então, teve uma resposta bastante rápida. E com relação à produção de vacina também, a gente está com uma cooperação, a gente tem a Fiocruz participando de uma das iniciativas, né, de produção de vacina, e a gente tem também dentro do município, recentemente foi assinado um acordo com uma empresa para a gente desenvolver uma nova tecnologia de pesquisa para vacina. Então, e nessas negociações, né, a área internacional atuou muito diretamente, tanto na prospecção dessas doações, na prospecção desses acordos de cooperação, como na execução também, né, no acompanhamento. Bom, daqui para frente, né, falando de futuro, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, a gente sabe que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, né, mas a partir de agora a gente tem que fazer as coisas mais virtualmente, menos presencialmente, até porque a gente não sabe como vai ser a reincidência, né, do Covid-19, ou se vai ter infecção cruzada, ou até se o vírus vai se mutar e gerar uma outra enfermidade. Então, cada vez mais a gente tem que se acostumar a fazer as coisas de uma forma diferente, e cada vez mais a cooperação internacional ela é mais importante, né? Porque a gente vê a velocidade, né, com que tanto uma coisa boa, né, tanto um desenvolvimento tecnológico benéfico, como uma mazela se espalha pelo mundo tão rapidamente. Então, se não tiver realmente essa cooperação entre os países e entre as cidades, você não consegue responder a esses riscos, né, a essas emergências que acontecem. Bom, dei, então, uma passagem geral pelo que a gente faz e pelas principais iniciativas que estão em curso atualmente. Fico à disposição para qualquer outra informação ou para qualquer pergunta. E, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para participar do evento. Obrigado, Gabriela. Acho que foi bem legal saber um pouco mais da atuação da prefeitura, né, de vocês lá na coordenadoria. Sem mais delongas, vamos agora passar para a Ellen, e depois a gente volta também com a Gabriela para as perguntas ao final. Então, Ellen, a palavra é sua. Obrigada, Frederico. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Rio. É uma oportunidade importante da gente estar compartilhando experiências, falando um pouco sobre cooperação internacional, sobre a importância da agenda internacional. E aí eu concordo, Gabriele, tem realmente essa dificuldade da gente sempre sensibilizar os demais setores, né, tanto da prefeitura quanto
dos diversos governos em relação à importância da cooperação internacional. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a agenda internacional, tanto no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, e agora também no municipal. E, assim, eu sou muito entusiasta da área, porque eu sei quanto a cooperação internacional ela pode viabilizar, né, desenvolvimento, pode viabilizar uma troca de experiências, pode permitir, de fato, que a gente alcance níveis maiores de desenvolvimento, de possibilidades aí de melhoria das condições de vida da população de uma forma geral. Atualmente estou, então, em Niterói, vou falar um pouquinho da cooperação internacional em Niterói. Eu estava trabalhando no núcleo de ação estratégica até meados do ano. O núcleo consolida essas ações internacionais. Nós temos também outras ações internacionais nas diversas secretarias, mas a gente tem essa consolidação e tem uma atuação importante, visando sempre essa troca de experiências, essa possibilidade, então, de aprimoramento da política pública. Eu organizei um pouquinho a apresentação para falar um pouco para vocês como foi, então, a ação internacional durante a pandemia, e depois eu vou estender um pouquinho para as outras iniciativas que a gente já tem em curso ou que já tinham dentro da prefeitura. Você pode passar para mim, Frederico, por favor? Para o próximo slide. Pode passar mais um? Bom, então, de uma forma geral, como é que é feita a cooperação internacional no município de Niterói? Eu acho que passou um a mais, Frederico, se puder voltar. Um panorama geral, a gente tem ações de cooperação internacional, tanto na área financeira e econômica, né, com algumas operações de crédito, hoje em vigor com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e com a CAF. São dois importantes projetos que a gente tem em Niterói que estão em desenvolvimento agora, nesse momento. Com o BID na área de mobilidade urbana, de infraestrutura urbana, e com a CAF, um programa de sustentabilidade para a região oceânica, que de fato também é um programa muito importante para a cidade, e que tem mudado a cara da região oceânica, uma região importante para a cidade. Nós temos também cooperação técnica com algumas agências internacionais. Eu trouxe alguns exemplos, como a ONU, ATA e a Unesco. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas daqui a pouco. Temos alguns acordos de cidades irmãs com cidades de outros países que possuem alguma similaridade com Niterói. Tem acordos um pouco mais antigos, acordos mais novos, mas são acordos importantes também para fazer essa troca de experiências e pensar em características comuns e possibilidades, então, de intercâmbio. Além dos eventos internacionais, que nós entendemos que são excelentes oportunidades de aprender outras experiências, de repensar a nossa experiência, de adaptar aquilo que a gente está desenvolvendo na cidade. Só para dar um panorama geral, você pode passar para o próximo, Frederico, por favor? Bom, enquanto ele passa isso. O que eu trouxe como exemplo em relação ao combate ao Covid foi especialmente a cooperação com a China. A gente já tem um acordo de cidades irmãs com a cidade de Jiaxing, na China. Esse acordo é desde 2002. E esse acordo ele tem por base algumas características similares entre as duas cidades. Claro que guardadas as devidas proporções, né? A China tem um outro patamar de população, são cidades de médio porte, no caso médio porte em relação ao parâmetro do seu respectivo país, ao lado de cidades de grande porte. Então, nós temos aqui Niterói, ao lado do Rio de Janeiro, e Jiaxing, ao lado de Xangai. Tem algumas outras características semelhantes em relação à parte cultural, esportiva e ambiental. Então, por esse motivo, essa cooperação já existe desde 2002, esse acordo de cidades irmãs, e nós retomamos essa cooperação em 2017, com uma visita de representantes da cidade de Jiaxing aqui a Niterói, e uma proximidade maior, então, com o consulado a partir de 2019. Essa proximidade nos permitiu, então, avançar em algumas ações relacionadas ao Covid. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, em relação a Jiaxing, o que a gente tem de cooperação? Agora, em 2020, com o início da pandemia, a gente aproximou mais ainda essa relação com o Jiaxing para buscar informações relacionadas ao enfrentamento da pandemia, dado que a experiência chinesa é uma experiência que mundialmente foi conhecida nesse sentido, né? Enfim, por ter sido o primeiro local onde aconteceu a pandemia. Então, com base nessa cooperação internacional, a gente teve um ato de solidariedade muito importante da cidade de Jiaxing, com envio de 10 mil máscaras cirúrgicas para Niterói. Então, além desse ato de solidariedade, também uma proximidade maior entre as cidades nos permitiu também a proximidade com o consulado para buscar informações técnicas de como fazer, então, o enfrentamento à pandemia, em buscar entender melhor qual é o comportamento do vírus e como a gente poderia, então, estar atuando nesse sentido. Essa proximidade permitiu, então, que a gente tivesse também instruções e cooperação para trazer equipamentos de proteção individual e pudesse também ampliar a retaguarda hospitalar de Niterói. Uma importante iniciativa que logo no início da pandemia a gente conseguiu, por meio do consulado, o consulado nos convidou a participar de um webinar com Xangai e com diversas cidades do mundo inteiro, que teve como foco discutir, então, quais seriam os principais mecanismos de enfrentamento à pandemia. E essa troca foi muito importante. Eu lembro muito de uma das situações que foi colocada no seminário, então,
que o representante de Xangai falava sanitizar, 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 a importância de você sanitizar espaços públicos, né? Então, a gente teve, então, essa iniciativa logo no início da pandemia de promover uma grande sanitização dos espaços públicos, e aí tanto das comunidades, nas ruas das comunidades, dentro mesmo das comunidades, e nas principais ruas da cidade. É uma iniciativa que não custa muito, né, não demanda muito recurso, porque, enfim, é um produto relativamente barato, o quaternário de amônio, que você coloca, então, nos caminhões de limpeza da cidade, que permitiu fazer essa grande sanitização, o que nos ajudou também muito no combate à pandemia. Então, essa troca de experiências internacionais ela é fundamental. Eu acho que no contexto de pandemia, num contexto que a gente tem um vírus novo, né, até então com pouco conhecimento sobre o comportamento desse vírus, saber o que outras cidades fizeram para conseguir controlar essa situação de pandemia foi fundamental. Então, a gente vê mais a importância, né, das relações internacionais e dessa troca para que a gente também possa avançar e não ficar ali muito tempo, enfim, sem saber qual o caminho seguir. Então, de fato, é muito importante essa cooperação. Em junho, a gente teve outro evento também com o consulado chinês, com outras cidades brasileiras, para também discutir medidas de enfrentamento à pandemia. A gente sabe a importância que isso tem para a gente poder fazer a troca de experiências. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, aqui são alguns outros, eu falei um pouco da cooperação chinesa, né, mas nós temos outras iniciativas que foram feitas aqui durante esse período de enfrentamento à pandemia. Aí, em maio, a gente teve uma atuação junto com cidades francesas e a Frente Nacional de Prefeitos, que nos convidou, então, para trocar experiências em relação ao enfrentamento à pandemia com cidades francesas, o que foi muito importante também para buscar outras experiências internacionais e entender como estava sendo feito, então, esse enfrentamento. Em junho, como eu comentei, mais um evento com o consulado chinês. Pode passar para o próximo. Tivemos também em junho um convite do Banco Interamericano de Desenvolvimento para discutir também enfrentamento à pandemia no contexto da América Latina. E é importante a gente pensar também como a gente aproxima e quais as similaridades que a gente tem com outras cidades. Então, num contexto mais semelhante ao contexto brasileiro, quais as medidas efetivas de combate à pandemia. Eu acho que essa troca de experiências é sempre muito fundamental, exatamente para a gente poder avançar nessas possibilidades e pensar as características similares também entre cidades que têm portes parecidos, cultura parecida, e como é que seria possível, então, fazer, porque o enfrentamento à pandemia ele demanda não só as ações de enfrentamento e de ampliação da retaguarda hospitalar, que é fundamental, mas demandam diversas outras ações, né? Ações de proteção social a essa população que ficou sem renda nesse momento de pandemia, ações de proteção econômica às pequenas e médias empresas que ficaram sem o seu faturamento e que impactam na economia de uma forma geral, e também uma ação de conscientização da população, né? Uma questão cultural também, de conscientização, a importância da gente trabalhar e dialogar isso para que a população também consiga enxergar, entender, ter ciência do panorama internacional, do panorama que está afligindo a todos nós, e que também possa mudar os seus hábitos para conseguir fazer o enfrentamento ao coronavírus. Então, nesse sentido, compartilhar experiências com cidades que tenham realidades similares às nossas também é fundamental para pensar também, especialmente nessa questão de comunicação e de conscientização. A gente teve em julho também um encontro com a Câmara Americana de Comércio, e aí com possibilidades futuras de cooperação também. Pode passar. Bom, aí falando de uma outra iniciativa também no contexto de pandemia, a gente sabe que nesse contexto de pandemia a gente tem também um aumento, na verdade, da violência contra a mulher, infelizmente, devido ao isolamento social e diversas condições culturais, a gente infelizmente tem esse aumento da violência contra a mulher. A gente tem uma iniciativa importante na cidade de Niterói, de uma campanha junto ao Conselho Nacional de Justiça para a sensibilização desse tema, enfrentamento à violência contra a mulher, e a gente teve a oportunidade aí de, junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, poder, então, fazer um projeto específico para mulheres, para capacitação de mulheres que foram vítimas de violência, né? Um projeto de empreendedorismo, visando dar uma autonomia econômica para essas mulheres, para que elas também possam sair dessa situação, que elas possam ter um suporte maior de independência em relação a essa situação. Pode passar para o próximo. Bom, aí eu vou falar um pouquinho dos projetos que são fora do contexto de pandemia, mas que a gente também tem a possibilidade de avançar. É basicamente um contexto geral dos projetos em Niterói. Então, a gente tem aqui com o BID a possibilidade, um projeto que está em curso, de avaliação do estado de maturidade de cidades inteligentes da América Latina. Então, é uma cooperação que para a gente, de fato, é muito importante, porque está nos permitindo criar um diagnóstico sobre cidades inteligentes aqui na América Latina e cidades inteligentes em Niterói. Então, é um mapeamento, um diagnóstico de quais são as ferramentas, diferentes ferramentas que a gente tem na cidade, que podem ser aprimoradas, podem ser melhoradas ou integradas para permitir, então,
que a cidade se desenvolva nesse sentido de uma cidade inteligente, né? Uma cidade que consiga captar a tecnologia social, a tecnologia a favor da população. Então, é uma iniciativa super importante que decorre também dessa cooperação que a gente já tem de um longo prazo com o BID, para aquele projeto que eu comentei, uma cooperação de crédito, um projeto de desenvolvimento urbano, e que se desdobra, então, em outras possibilidades de cooperação técnica que nos permitem, então, avançar em alguns temas específicos. Eu gostaria de mencionar também a cooperação que a gente tem com a Unesco, e é uma cooperação muito pautada na questão cultural. A gente tem um acordo de cooperação técnica que fomenta a área cultural, pensando também em todo o potencial que a cidade tem para desenvolvimento cultural. É um setor muito importante em Niterói, e um setor que para a gente também é fundamental desenvolver e possibilitar, então, novas possibilidades de cooperação. Lembrando também que Niterói é uma cidade, tem todo um patrimônio arquitetônico, né, com obras de Oscar Niemeyer. Isso dialoga muito com o que a Gabriele falou do Encontro Mundial de Arquitetura, que aconteceria esse ano, que deve acontecer, enfim, num futuro próximo, e que Niterói também tem uma proximidade com a cidade do Rio de Janeiro para que possa também fazer parte desse encontro, considerando, assim, o arcabouço arquitetônico que a gente possui, então, dentro da cidade. Essa cooperação com a Unesco nos traz essa possibilidade também de trabalhar esse tema de forma mais específica. Pode passar. Bom, eu trouxe um pouquinho também para apresentar para vocês a nossa cooperação com a ONU Habitat. É uma cooperação importante que tem nos ajudado a pensar os objetivos do desenvolvimento sustentável e como as nossas ações em Niterói podem impactar, né, nesses objetivos que são comuns a todo mundo. Lembrando que em Niterói a gente tem um planejamento estratégico, que é o Plano Niterói que Queremos. É um planejamento que foi feito lá em 2013. É um planejamento, na verdade, de 20 anos. Então, é um plano feito com a sociedade e para a sociedade, não é para um governo específico, né? É um planejamento longo de 20 anos. E que ele se coaduna muito com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nesse sentido, trabalhar essa cooperação com essa agência, essa agência internacional, que é a ONU Habitat, nos permite desenvolver essas políticas pensando também no legado que essas políticas deixam para a cidade. A gente tem alguns exemplos aí de seminários que foram realizados junto com essa parceria que possibilitou, dentro da prefeitura, internalizar também essas metas, internalizar esses objetivos e pensar os projetos que a prefeitura desenvolve normalmente, como é que eles podem, então, estar alinhados a esses objetivos, que são objetivos, enfim, mundialmente conhecidos e que, enfim, todo mundo tenta sempre buscar também de uma forma, de uma parceria mais estratégica. Pode passar. Aqui eu tenho 2 outros exemplos de cooperação um pouco mais recente, né? Agora super recente desse ano com a Rede Urban. A possibilidade dessa cooperação é pensar políticas de primeira infância dentro das políticas de mobilidade urbana da cidade. Então, como a gente pode agregar e integrar dentro das políticas de mobilidade urbana, de desenvolvimento urbano, o tema da primeira infância, do cuidado da primeira infância. Então, a gente recebeu esse convite no início desse ano, de fato foi muito importante fazer parte dessa iniciativa. A gente já tem desenvolvido, então, junto com essa fundação, a possibilidade desse plano municipal para a primeira infância. E a gente sabe também que nesse contexto pós-pandemia é um tema absolutamente importante, do cuidado da primeira infância, e também pensando aí em todas as possibilidades que a gente tem de proteção dessa população, que é uma população que também se torna muito vulnerável nesse contexto de pandemia, especialmente aí por conta da necessidade de suspensão das aulas e de todo um cuidado que a gente precisa ter, especialmente com a primeira infância. Uma outra cooperação que eu gostaria de trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho, é a cooperação com a Coreia do Sul, e essa cooperação ela decorreu de um seminário internacional, de uma participação que a gente teve num seminário internacional em 2019, se eu não me engano, e a partir desse seminário, conhecendo as experiências que a Coreia do Sul tem em cidades inteligentes, nós passamos, então, a desenvolver com eles, e aí com parceria também da Agência Brasileira de Cooperação, essa possibilidade de receber, então, uma missão estratégica da Coreia do Sul, fazer esse intercâmbio de experiências no tema de cidades inteligentes. A gente sabe que é uma expertise da Coreia do Sul, para a gente é, de fato, fundamental fazer essa troca de experiências e conhecer o que outras cidades têm desenvolvido e quais as potencialidades que a gente pode trabalhar de forma conjunta, né? Em Niterói, a gente já tem alguns mecanismos bem consolidados, a Gabriele comentou sobre sinais inteligentes, a gente tem uma política de sinais inteligentes na cidade com o Centro de Controle Operacional, e o que a gente gostaria agora é de realmente
aproveitar melhor toda essa infraestrutura tecnológica que já existe na cidade, para que a gente possa tornar a cidade, de uma forma geral, uma cidade inteligente, uma cidade que oferece serviços inteligentes para a sua população. E essa cooperação com a Coreia do Sul, ela vai muito nesse sentido de possibilitar, então, esse intercâmbio de experiências. Pode passar. Aqui, um exemplo de cidades irmãs, eu trouxe logo no início da apresentação o exemplo de Jiaxing, na China, né, que são cidades aí com Niterói, que tem algumas características semelhantes. Nós temos outras cooperações de cidades irmãs. Essa que eu estou trazendo aqui é com Anápolis, nos Estados Unidos. São duas cidades que têm um potencial muito grande em relação a eventos de vela, cidades náuticas, né? Então, essa possibilidade de intercâmbio, também pensando em temas específicos que podem aprimorar e podem nos auxiliar aí no desenvolvimento de uma temática, né? E aí, resgatando um pouquinho o que a Maíra falou logo no início também, sobre a importância da gente ter essa visão generalista, que são vários temas diferentes, mas em cada tema desse a gente ter a potencialidade de desenvolver novas ações a partir, então, dessa troca de experiências. Então, é só mais um exemplo para passar para vocês em relação à cooperação, às possibilidades de cooperação da paradiplomacia no nível municipal. Pode ir para o próximo. Eu sei que o meu tempo já está acabando também, eu gostaria de falar aqui sobre a cooperação com a França. Essa cooperação também, ela foi importante para a gente, a Gabriele também comentou sobre a questão da cooperação francesa na área de mobilidade urbana. Então, buscar países e cidades que têm referência em uma determinada temática e, a partir disso, desenvolver uma cooperação, de fato, é fundamental, porque a gente está buscando a melhor experiência em uma determinada temática, uma das melhores experiências. E aí, reconhecidamente, cidades francesas que têm um nível alto de desenvolvimento em relação à mobilidade urbana. Nós tivemos aí uma possibilidade de uma cooperação mais próxima com as cidades francesas, por meio de uma visita de uma delegação de Niterói em 2016, para algumas cidades francesas, para conhecer, então, os mecanismos de mobilidade. A partir dessa visita, dessa cooperação iniciada com o consulado, a gente conseguiu, por meio da Agência Francesa de Desenvolvimento, o financiamento a fundo perdido de um estudo de pré-viabilidade do VLT em Niterói. E foi super bem sucedido, a gente fez um seminário também, onde foi possível trocar experiências sobre esse tema, e a partir daí, agora, em 2019, o Ministério da Economia francês nos possibilitou, então, um recurso para desenvolver um estudo de viabilidade, agora, efetivamente, de viabilidade do VLT, é um recurso a fundo perdido, que está sendo operado junto com o Banco da América Latina para Fomento, né, junto com a CAF. Então, é mais uma possibilidade de cooperação que a gente tem, que está sendo desenvolvida nesse aspecto. Pode passar. Bom, era isso. Eu acho que eu já estourei o meu tempo. De qualquer forma, eu gostaria de agradecer muito o convite, a me colocar à disposição. Como eu falei, são alguns exemplos de cooperação. A gente tem outras iniciativas. Eu gostaria de registrar também a cooperação com a Itália, que eu acabei não falando, mas é uma cooperação importante, porque em Niterói nós temos uma comunidade italiana muito importante, então essa cooperação com o consulado tem sido muito produtiva. Ano passado permitiu que a gente fizesse um festival gastronômico e pensando também em questões culturais que são muito semelhantes. Temos outras iniciativas, são algumas que eu trouxe para a gente poder conversar um pouquinho, agradecer mais uma vez o convite e estou à disposição aqui para a gente poder trocar algumas informações. Muito obrigado, Elis. Foi muito interessante saber um pouquinho mais de Niterói também, como atua internacionalmente, né? É muito interessante ver também fora do eixo da capital, né, do estado. Vamos, então, agora para a parte das perguntas. Vou abrir aqui, a gente já selecionou algumas, a gente recebeu bastante perguntas durante a transmissão. Mas a primeira delas é da Sabrina Melchiades, que pergunta: eu gostaria de pedir uma dica sobre como entrar na área de diplomacia. Nós que somos do interior, no meu caso, do interior de São Paulo, ainda é uma realidade um pouco distante. Aí fica a critério de vocês se quer que eu fale de todas as perguntas ou como vocês preferem. Depende de quantas vão ser, né? Que de repente é melhor fazer grupos de 3, assim, se forem muito. Falo mais 2, então, e a gente vai devagar. A outra é da Thaisa Valenzuela, sobre
eu acho que ela estava direcionando para a Gabriele, que uma vez você tinha comentado sobre a inserção das ODS no plano estratégico do município do Rio. Ela queria saber se já há métricas locais e como têm sido as ações locais para implementar as ODS. E a Fernanda Rocha pergunta, fala, né, que o Estado do Rio de Janeiro faz projetos multilaterais e bilaterais. E se acha que o governo atual, o governo federal, né, pode prejudicar esses projetos de cooperação do Rio com a China. Então vamos nessas 3, depois a gente faz mais. Alguém quer começar? Senão... Bom, vou responder então as 2 primeiras, né, que acho que me cabem mais, porque a última é mais para Mayra, eu acho, né? Então, eu esqueci o nome, a pessoa que perguntou como trabalhar em paradiplomacia, ela falou que é do interior de São Paulo, né? Assim, ao contrário da diplomacia federal, né, central, que tem um concurso, né, que você tem que estudar especificamente para esse concurso, fazer a prova e passar, na área de paradiplomacia, em geral, as cidades e os estados não têm concurso para essa área, né? Então, a contratação em geral é cargo comissionado, ou então, algumas vezes, algumas pessoas são aproveitadas de outras áreas e são convidadas para a área de relações internacionais. Então, é um processo seletivo como qualquer outro processo, em geral, né? Às vezes a gente divulga vaga no LinkedIn ou em algumas plataformas específicas de relações internacionais que atinge direto os formandos, né, e formados em relações internacionais. Agora, no seu caso, você falou que você está no interior de São Paulo, com certeza você vai encontrar diversas cidades que ainda não têm uma área de relações internacionais. Então, o que eu sugiro para você é, de repente, ter foco em uma cidade especificamente, fazer uma pesquisa inicial, né, dos potenciais internacionais dessa cidade e oferecer uma proposta, né, de construção de uma área internacional. Assim, qualquer cidade, mesmo que seja uma cidade pequena, tem uma possibilidade de cooperação técnica, pelo menos com outras cidades, e trazer, né, conhecimentos novos, trazer novas tecnologias ou novos conhecimentos para a cidade. Então, e geralmente as portas se abrem, né, porque é uma área que, na verdade, é menos custosa do que parece, porque quando você pensa em internacional, você já pensa, vou ter que fazer um monte de viagem internacional e tal. Nem sempre você tem que fazer viagem, e mesmo fazer viagem não é tão caro assim, né, o investimento, porque você traz bastante investimento para a cidade, então a área se paga, né? A gente já fez essa análise lá na área de relações internacionais, o que a gente custa versus o que a gente traz para a cidade, e a maioria das áreas da prefeitura só gera despesa, a nossa não, a nossa traz recursos para a cidade, então é interessante. E a outra pergunta sobre os ODS, sim, a gente planeja esse planejamento feito pelos ODS, direciona, né, as políticas públicas da cidade para atingirem esses objetivos, e aí a gente tem, por exemplo, a gente participa de um programa que começou em São Paulo, com Nossa São Paulo, e agora é Programa Cidades Sustentáveis, porque abrange mais cidades fora do estado de São Paulo. Eles têm uma plataforma de acompanhamento dos indicadores dos ODS para cidades, e por exemplo, dessa plataforma a gente acompanha 104 indicadores, né, um número bastante grande, e fora os outros que a gente acompanha na cidade. Então, sim, a gente já mapeia os resultados das políticas públicas pelos indicadores dos ODS. Eu posso ir, então? Pode sim. Meu microfone estava mutado. Então, vamos lá, começando pela pergunta da Sabrina, né, que eu reforço o que a Gabriele disse, isso mesmo, eu queria muito focar na parte que ela disse, né, como é uma cidade do interior, parece distante essa realidade, né, de pensar relações internacionais, e eu acho que não, assim, é claro, né, que é um pouco complicado quando você tem um gestor que pode não pensar as relações internacionais, a gente como está aqui no governo do estado, né, que bom se
fosse em todas as prefeituras, como a Prefeitura do Rio e a Prefeitura de Niterói, que a gente acabou de ver aqui, né? Às vezes a gente quer conversar um pouco sobre questão de cooperação, intercâmbio de políticas públicas, comércio exterior, e não tem uma pessoa dentro da prefeitura que cuide dessa área internacional, né? Então, às vezes falam, a gente quer fazer uma capacitação para os municípios apoiarem as empresas dos seus estados que querem, do seu município que querem se internacionalizar. E aí, quando a gente vai pedir o nome de um gestor para participar dessa capacitação, é até complicado eles encontrarem alguém, porque não tem quem trabalhe com essa área internacional especificamente. Então, eu reforço, inclusive, o que a Ellen e o que a Gabriele disseram, que a gente precisa mostrar essa importância para a área internacional. E quando você está em uma cidade do interior, quem sabe você consegue encontrar alguns gargalos, algumas dificuldades. Eu sempre costumo dizer isso, que não, o seu município, a sua cidade não está passando por um problema ou por uma falta de competitividade que é exclusiva dela, né? Em algum outro lugar do mundo, alguém já passou por aquilo e já encontraram alguma solução para isso. Então, o que o profissional de relações internacionais precisaria fazer seria identificar exatamente onde que está esse gargalo e ir lá fora fazer um benchmarking para procurar como que eu consigo, onde é que está a solução. E, claro, sempre adaptar para a sua realidade, né, para o seu local, porque não existe em relações internacionais uma fórmula fechada, até mesmo porque todos esses acordos de cooperação, memorandos de entendimento, protocolo de intenção que a gente assina, completamente diferente. Quando você assina com uma província da China, é uma coisa. Quando você assina com uma província dos Estados Unidos, é outra. Quando você assina com uma região da Alemanha, é outro completamente diferente. Então, não dá para pensar muito essas fórmulas, né, fechadas e estéticas. Então, a gente precisa... E sim, tem como trabalhar, sim, a paradiplomacia. Essa proposta da Gabriele foi muito positiva, de mostrar, olha, isso aqui eu posso cooperar em relações internacionais, porque tem diversas práticas internacionais que podem fazer o seu município se desenvolver. E em relação à pergunta seguinte, né, a questão do governo se atrapalha os projetos de cooperação que a gente tem com a China. Quando, né, a gente fala em âmbito internacional, é claro que primeiro se olha Brasil, para a gente ver um contexto, né, nacional, e depois você vê o micro daquele macro, né? Então, quando a gente vai falar com alguém lá fora, eles veem, o que é a América? O que é a América Latina? O que é a América do Sul? O que é o Brasil? O que é o Rio de Janeiro? Né? Claro que existem diversos mundos dentro dessas regiões que eu falei, e o que a gente precisa mostrar é como que está o nosso alinhamento. Então, por exemplo, em relação à China, eu posso te garantir que a nossa presença, o nosso contato, e nós já deixamos muito claros que o nosso interesse, sim, é de cooperar, de continuar cooperando. Nos últimos anos, a nossa agenda de cooperação, seja técnica, financeira, comercial, com a China ampliou muito. A China é o nosso principal parceiro comercial, e agora, na época da Covid, eu posso dizer que muitas ações foram feitas com a China no nível país, China, mas também com diferentes províncias. A gente conseguiu trazer 150 mil máscaras da China para apoiar no combate à Covid. A gente realizou videoconferências com médicos chineses, com médicos aqui da Secretaria de Saúde, para poder entender como atuar. Então, a gente, inclusive, iria esse ano, né, abrir, porque estava... toda a proposta de agenda internacional, de missões internacionais, ela acabou caindo por terra por causa da pandemia. Mas a gente ia abrir um escritório de representação também do Rio de Janeiro, na China. Então, a nossa parceria, a gente deixa muito claro isso para as instituições chinesas que estão presentes aqui no estado, para o consulado chinês, para a embaixada, que também é muito próxima a gente, que é o nosso interesse, sim, manter firme e forte essa nossa cooperação. Não exclusivamente na parte do Covid, mas também em todas as demais áreas que a gente coopera. Posso complementar, Frederico? Pode. Acho que a Gabriele falaram super bem as duas perguntas, né? Então, acho que as duas falaram super bem. Na verdade, é reforçar mesmo a questão da paradiplomacia. Como eu falei no início, eu tive a oportunidade de trabalhar com
o tema de relações internacionais, tanto no governo federal, quanto no estado e agora no município, são focos diferentes, né? Cada um tem sua perspectiva, mas nos três âmbitos federativos é muito importante pensar na cooperação internacional, porque é um mecanismo não só de trazer recursos, como a Gabriela muito bem lembrou, e acaba que é uma área que se torna muito estratégica, porque você permite, então, desenvolvimento de políticas públicas, mas também a troca de experiências. Eu acho que a Mayra já colocou muito bem, em municípios pequenos, muitas vezes a gente acha que está muito distante da cooperação internacional, né? Mas você tem cidades pequenas em outros países que desenvolvem tecnologias sociais e que muitas vezes são completamente inovadoras. Aproximar os contextos, eu acho que apresentar isso, né? Nós temos realidades similares a outras cidades, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Então, quais são as possibilidades que a gente tem aí de aprimoramento, de troca de experiências, que nos permitem, então, fazer um desenvolvimento de política pública, uma política pública mais aprimorada e que parta aí de experiências. Uma pequena contribuição em relação à segunda pergunta, dos objetivos do desenvolvimento sustentável, lembrar a importância que isso tem, não só para o contexto internacional, mas quando você também vem na política pública da ponta, pensar ali no município. Então, como que eu desenvolvo uma política pública que leve em consideração esse contexto internacional, que leve em consideração esse objetivo, ou esses objetivos que foram mundialmente reconhecidos como objetivos necessários. Eu citei um pouquinho aqui a nossa proximidade do Plano Niterói que queremos a esses objetivos, mas não só quando a gente faz o planejamento, quando a gente faz a execução também. A gente tem uma parceria que está sendo desenvolvida esse ano, enfim, uma parceria de longa data, mas está sendo aprimorada esse ano com a Universidade Federal Fluminense, pensando em apoiar projetos que tenham por objetivo, né, que se coadunem com esses objetivos do desenvolvimento sustentável e também com o Niterói que queremos, que é esse nosso planejamento. Então, pensar como que a gente trabalha esses objetivos, não só no planejamento, mas na execução da política pública, de fato, traz para mais perto, né, se torna mais concreta aí a atuação internacional nas diversas cidades. Obrigado, Ellen, obrigado a todas. A gente tem mais 3 perguntas. A primeira, a Sabrina Batista, ela pede para saber um pouco da cooperação cultural, tanto no governo do estado, quanto na prefeitura do Rio de Niterói. Essa pessoa não tem o nome, mas ela pergunta qual o maior desafio de se trabalhar numa área internacional assim, de cidades e de estados, nessa área mais estratégica. E, por último, como pode se manter acompanhando o trabalho de cada coordenadoria, superintendência, secretaria também. Essas são as últimas 3. Alguém quer começar? Senão... geral, acho que a gente está indo pela idade, que eu sou a mais velha aqui, quase com certeza. Com relação à cooperação cultural, a gente trabalha muito com os consulados e embaixadas, né, que estão os consulados sediados aqui no Rio de Janeiro e as embaixadas em Brasília. Essa cooperação bastante intensa, tanto eles trazendo, né, as atrações, né, culturais dos seus países, às vezes intercâmbio com museus, agora com o ano da arquitetura, né, também trazer essas exposições, trazer os eventos para cá. Então eles fazem essa ponte, né, com os respectivos países para a gente receber, né, essas atividades, e também, por um outro lado, para exportar, né, a nossa cultura para outros países. Então esse trabalho especificamente é muito feito, pelo menos na Prefeitura do Rio de Janeiro, no contato com consulados e embaixadas. Claro que também, quando a gente faz missões internacionais, a gente leva informações sobre alguns projetos que podem, né, ser exportados, né, entre aspas, quer dizer, podem ser levados para outros países, mas no trabalho do dia a dia realmente é mais com os consulados e as embaixadas, respondendo a Sabrina. O maior desafio do trabalho, a gente tem vários, mas assim, eu costumo falar do desafio da cara de pau, assim, desculpa o termo, de você fingir que sabe de todos os assuntos da prefeitura, né? Porque acho que a Mayra e a Ellen vão concordar comigo, quer dizer, uma hora você está fazendo cooperação na área de saúde, outra hora é de meio ambiente, outra hora é de segurança, outra hora, sei lá, de mobilidade. E aí você, né, tenta pegar alguns termos técnicos assim para fingir que está sabendo o que está falando, e reza, né, para não surgir uma pergunta muito específica, porque a gente pega aquele conhecimento, né, bem básico assim, para conseguir vender o projeto, para conseguir discutir uma possibilidade de cooperação, conseguir negociar
algum tema, mas assim, obviamente a gente não tem como ser especialista em todos esses temas ao mesmo tempo, né? Então tem aí uma, sei lá, atuação, acho que quase artística, de você tentar representar as áreas sem ser um técnico, né? Sem ter aquele conhecimento específico na área. Bom, e para acompanhar o trabalho, a gente, dependendo da área internacional, no caso da Prefeitura do Rio, a gente tem o site, né, o website que fica dentro do site da Prefeitura, que você pode acompanhar, né, os acontecimentos internacionais. A gente não usa outras redes sociais, às vezes sai na rede social da própria Prefeitura algumas publicações específicas de relações internacionais, mas a gente, no caso, não tem rede social específica da coordenadoria. Diário Oficial eu sei que ninguém vai ler, então não vou sugerir isso, mas mais pelo site mesmo. Obrigado, Gabriele. Ellen, vi que você abriu o microfone. Quer seguir a mesma ordem? Posso? Tá. Eu gostei muito da sua colocação, Gabriele. Eu acho que realmente é um grande desafio para o profissional de relações internacionais. A gente, né, todos somos generalistas, conhecemos um pouquinho de cada tema, mas eu também acho que esse desafio, só para complementar, é também um grande ganho para o profissional de relações internacionais, para atuar não só na área de relações internacionais, eu acho que é um profissional muito versátil, né? Hoje eu não estou atuando, eu atuo com relações internacionais porque está dentro da minha secretaria, a área de relações internacionais, mas eu tenho uma atuação mais ampla. E eu acho que o profissional de relações internacionais, ele traz essa possibilidade também, né, de trabalhar com outros temas que requerem diversos conhecimentos. Planejamento estratégico, gerenciamento de projetos. Então, eu acho que é um desafio, mas é também um grande diferencial desse profissional. Então, eu diria, aprofundem-se nesses diversos conhecimentos. Claro, não seremos especialistas em nenhuma área se a gente não fizer um curso específico ou realmente escolher um desses temas para atuar, mas isso também é um grande ganho que torna esse profissional mais versátil e com mais possibilidades de atuação e com conhecimento também um pouco mais amplo, que possibilita esse intercâmbio e essa troca aí em relação às diversas áreas. Em relação à área cultural em Niterói, cooperação internacional na área de cultura, eu vou destacar realmente o projeto com a Unesco. Enfim, estou à disposição para trocar mais informações, mas é um projeto específico para a área de cultura, tendo em consideração que esse setor em Niterói é um setor, de fato, com muito peso, com muita relevância, né? O setor de audiovisual, de produção cultural, os diversos museus que a gente tem na cidade, como eu falei também, o nosso arcabouço arquitetônico, enfim, com obras de Oscar Niemeyer, mas todo o setor cultural de Niterói, ele tem um peso muito importante. Então, a gente buscou a Unesco para fazer uma operação específica na área cultural, que prevê o fomento de atividades culturais, mas também prevê ações de patrimônio cultural de uma forma geral. Também com os consulados, eu concordo com a Gabriele, são possibilidades de cooperação que a gente tem muito, que tem à disposição, e aqui no Rio de Janeiro, o fato dos consulados estarem aqui no Rio de Janeiro ter essa possibilidade também de proximidade. Eu destacaria o consulado italiano, que eu comentei também na apresentação, que a gente tem uma comunidade forte italiana em Niterói, mas eu acho que essa cooperação cultural, de fato, ela é muito importante, não só o tema da cultura em si, né, da produção cultural, mas também como a gente pode, países que estão aí nas nossas cidades, enfim, o Brasil é um país super diverso e que tem essa possibilidade também de cooperação internacional. Também não temos uma página específica das ações internacionais de Niterói, eu acho que fica uma boa sugestão aí para a gente trabalhar, mas, de qualquer forma, nas diversas redes sociais de Niterói, a gente sempre posta aí informações sobre as atividades que a gente está desenvolvendo em âmbito internacional. Ellen, só aproveitar que você falou da Unesco, né, além da Capital Mundial da Arquitetura, que é a Unesco junto com a União Internacional de Arquitetos, que eu já mencionei na apresentação e agora no comentário, a importância também que não é no âmbito da cidade, no âmbito federal, mas como está localizado aqui o Museu Histórico Nacional, né, que teve aquele grande incêndio, e a Unesco está auxiliando a gente, apoiando a gente nesse processo de recuperação. Então, apesar de não ser de instância, né, de responsabilidade da cidade, mas está localizado aqui na nossa cidade, é um apoio bastante importante também.
Bem, como já foi mencionado, né, cultura e Rio de Janeiro são quase a mesma coisa, né? A gente teve uma vez, foi inclusive com a Índia, né, uma parceria por causa do Dia Nacional, e eles queriam fazer uma semana inteira de festival, e a gente estava falando 6 meses antes, e 6 meses antes, mesmo com toda a quantidade de teatro que a gente tinha no Rio de Janeiro, não tinha espaço, assim, não tinha disponibilidade, porque já estava tudo já estava reservado, já iam ter tantas peças teatrais. Então, assim, a cidade, o estado respiram muito a cultura. E a gente tem, inclusive, né, porque muitas secretarias temáticas aqui do governo não tem um assessor internacional, a gente faz, o nosso ponto focal é alguém junto ao gabinete do secretário, mas na Secretaria de Cultura nós temos uma assessora internacional, porque é notório, né, a demanda. Então, os consulados, sim, são os nossos principais parceiros, né, as representações também das embaixadas, que também vão apoiar junto aos consulados. A gente tem... de fato, é uma demanda muito grande. A gente tem acordos de cooperação assinados com os governos diretos nos seus países. A própria Índia é um país que a gente tem um acordo de cooperação nessa área cultural, e outros também. Então, só queria reforçar que a Secretaria de Cultura, inclusive, tem uma assessora específica por causa da demanda tão grande, né, por esse setor aqui no estado. E a outra pergunta era em relação a... Me perdi aqui. Qual que era a outra pergunta? Desafios e o acompanhamento do que acontece, né? Isso. Eu acho que sim, um grande desafio da área internacional, né? Não sei se as minhas colegas aí das prefeituras vão dizer, mas eu acredito que seja o orçamento, porque a gente precisa, né, muitas vezes de verba para conseguir fazer algum tipo de projeto. São projetos grandes que têm, às vezes, campanhas internacionais envolvidas, né? E aí a gente, por causa sempre, né, de uma limitação, precisa estar aprovado junto ao PPA, né, que é o Plano Plurianual dos governos, LOA, enfim, eles têm uma série de burocracias, e que realmente, quando a gente entra, né, em alguns projetos que demandam verba, a gente agora está sempre precisando de parcerias e buscar patrocinadores, porque é algo que muitas vezes é necessário, né, até mesmo quando a gente fecha algum tipo de cooperação. E eu diria um outro desafio também em relação à estrutura, né? Sempre que acontece algum tipo de mudança de gestão, a gente sempre fica um pouco, como a própria Gabriele mencionou, né, que são funcionários, né, que ou são tomados de outros órgãos, de outras entidades dentro do governo, ou que são comissionados. Então, sempre que tem algum tipo de mudança, e aí a importância de nós termos uma equipe técnica, e aí eu reforço, assim, com muita segurança, que a equipe de Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro é uma equipe extremamente técnica, e a gente consegue mostrar a importância da área, a gente consegue mostrar todo o planejamento, todos os resultados, como a Gabriele mesmo mencionou. Pode ser caro algumas vezes, pode demandar muitas vezes. Os retornos, eles não são tão imediatos como se espera, porque tudo que é internacional, quando você vai fechar um acordo de cooperação, por exemplo, no início desse ano, em uma missão internacional, o governador fechou um acordo de cooperação com o FBI, que foi um acordo, né, todos os governos, acredito, querem fechar um acordo de segurança pública para investigação, para melhorar, né, fazer intercâmbio de técnicos junto ao FBI. Nem todos conseguem, a gente conseguiu, mas foi aí 1 ano de tratativas, de negociação, vai e volta do memorando. Então, muitas vezes não são coisas rápidas. Então, a gente precisa mostrar, né, que as relações internacionais são válidas, elas vão trazer retornos muito positivos, e que vale a pena investir homem, hora e orçamento nisso. E eu queria só, você tinha falado que essas eram as últimas perguntas, eu só não queria deixar de mencionar, a gente está fechando um grupo de pessoas que trabalham, né, para a diplomacia, isso que a gente não chamou de paradiplomacia, mas toda essa diplomacia que é feita pelos órgãos, né, pelos governos subnacionais, é chamado paradiplomacia. E a gente
está fazendo um grupo agora para as eleições, né, municipais, tanto para prefeito quanto para as câmaras legislativas, né, dos vereadores, e em breve vocês vão receber aí algumas notícias para a gente mostrar, né, a gente vai fazer uma proposta de como que você, prefeito, vereador, consegue trazer propostas internacionais, sim, para o seu município, e mostrando como as relações internacionais são tão relevantes para as políticas públicas, para as boas práticas e para a capacitação, né, dos seus profissionais. Então, dei só esse spoiler para vocês ficarem curiosos, e em breve vocês vão receber mais informações. Obrigada. Obrigado a vocês, muitíssimo obrigado, Mayra, também. Acho que ainda não se tem consenso, né? Separa a diplomacia, cooperação descentralizada, a gente tem várias nomenclaturas para de fato a mesma coisa, né? Mas agradeço muitíssimo, de verdade. Acho que é sempre bom ter uma mesa sobre a atuação local, né, esse internacional, mas local, e não pensando no ente federado em si. Mas é isso, muito obrigado. Eu acho que quem está assistindo, a gente também, o Integre também faz o FONAPA, que é o Fórum Nacional de Paradiplomacia, que está indo também para a sua segunda edição, assim como o Rio, vai acontecer no final de outubro. Então, vocês podem ir lá conhecer um pouquinho mais sobre eles nas redes sociais dele, está aparecendo na tela agora. E é isso, gente, muito obrigado. A gente espera vocês que estão assistindo também agora na nossa última mesa do dia, que vai falar sobre o populismo de direita e as eleições na América Latina. E é isso. Muito obrigado, Mayra. Muito obrigado, Ellen. Muito obrigado, Gabriele. Obrigada, Frederico. Obrigada. Obrigada a todos aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.